do Senhor. Quando o Senhor diz arrependei-vos, arrependei-vos, em outras palavras, mudai a vossa maneira de pensar. Por quê? Porque o reino dos céus está Aqui. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa expressão? O reino de Deus está aqui, que é, vamos dizer assim, a essência do evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? O reino de Deus está aqui, agora. Se fez presente, aqui e agora. A expressão reino de Deus, que usa o evangelho de Mateus, e aparece apenas no evangelho de Mateus, e em outros evangelhos, Lucas, João ou Marcos, aparece com a expressão o reino de Deus, não o reino dos céus. Alguns comentaristas acham que a expressão é equivalente, mas, na verdade, tem uma diferença importante que precisamos entender. Mas essa expressão que usa, o reino dos céus ou o reino de Deus. O que quer dizer essa expressão? No sentido mais básico, mais essencial, o reino de Deus significa Deus mesmo. Vou repetir. No sentido mais básico, mais essencial, o reino de Deus fala de Deus mesmo. Fala também do governo de Deus sobre a criação. Deus e o seu governo sobre a criação. Mas a ênfase é Deus mesmo. E logo depois, o seu governo sobre a sua criação. Mas a diferença é que na visão judaica ou hebraica do reino de Deus, a visão do Senhor Jesus Cristo, Deus está governando a sua criação, mas não governando de longe. Como aquele relojeiro que fez aquele relógio, como diz aquela doutrina deísta, e então se afastou logo e deixou o mundo funcionando sozinho. Não. Deus está ativamente participando da história do mundo. Aqui e agora. Ele está sempre interagindo com a história do mundo. Ele está dentro da história do mundo. Quando ele criou o universo, ele entrou, vamos dizer assim, na história do universo para conduzir ele mesmo, de maneira presente, todas as coisas. Então, o governo de Deus é um governo dinâmico, presente na história do mundo. Você entende isso? Essa é a grande diferença. Se você ler os Salmos, você vai perceber isso. A ênfase. Deus é que faz que as nuvens trazem a chuva sobre a terra. É Deus que faz brotar a erva da terra. É Deus que faz que os animais se multipliquem sobre a terra. É Deus quem está atuando constantemente na história do mundo. Se você não percebe isso, você não pode entender os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor diz, por exemplo, veja o capítulo 6 do sermão, veja alguns versículos. Por exemplo, 26. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se a gente entender isso que ele acabou de ler da Bíblia, mas com amor refletir sobre isso, eu diria, se o passarinho, a ave, está tranquilo, o homem quer agredi-lo, mas tirando o homem, o passarinho está tranquilo. Deus está cuidando do passarinho. Lá na floresta, sem o homem atrapalhar, o passarinho está na boa. E o homem? O homem e a mulher? Por que corre para baixo, para cima, para ganhar dinheiro, para pagar conta, para viajar, para ir no shopping, para comprar essas coisas do mundo? Carro, pagar imposto. Por que a gente está tão desnorteado com tudo isso? Porque a gente não crê em Deus. Porque se quem crê em Deus ouve o Espírito Santo, faz o que está sendo mandado fazer e está tranquilo.
tranquilo, que vai ter dinheiro para pagar os impostos, para comida, para roupa, etc. Mas é lógico, se Deus quer que eu seja uma pessoa que tenha uma casinha e o dinheirinho ali para pagar comida, básico, é isso que ele quer para mim. Agora, se Deus quer que eu tenha uma mansão e uma indústria e seja abastado, então serei. Agora, te garanto o seguinte, que esse que é cheio de valores materiais, e não é dele. É para servir ao outro, dando mais emprego, dando mais condição de trabalho, capacitando. Eu não gosto de falar de emprego, porque o emprego em si, ele é um vício, porque ganha por hora, e não por produção. Isso é uma forma de escravizar o empregado. Mas, enfim, voltando para o industrial, lá no meu exemplo, se ele é dirigido pelo Espírito Santo, tudo bem. Então ele vai descobrir, como eu descobri, que o meu dinheiro não é meu. Eu tenho que administrá-lo. E administrar para servir o outro. Daí que a academia treina a vida espiritual. Daí que a academia tem que capacitar. Daí que a academia tem que aprender a ensinar os outros a precificar, para valorizar. Que aí eu me valorizo, me capacito. Me valorizo, me capacito. Agora, essa capacitação, essa valorização, é para perceber a vida espiritual nela, para perceber Cristo sendo edificado nele, na pessoa. Não é para ter mais e mais e mais, para ficar falando eu, meu. Esse é o nosso objetivo. Veja agora o versículo 28. E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem, não se fatigam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Pois se a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus, presta atenção à ênfase, Deus a veste assim. O Senhor está dizendo que o Senhor alimenta as aves do céu. Que Deus alimenta as aves do céu. E também está dizendo que ele veste a erva do campo. Agora, claro, isso parece totalmente anticientífico. Se você tiver uma mentalidade científica, diria, não, está errado. Aí tem um processo natural de o crescimento da erva, da flor, pode ser explicado cientificamente. Ou também as aves do céu têm um instinto, e a ciência pode explicar isso. Você não precisa de Deus, assim pensa o mundo, para explicar esses processos. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo que realmente, ele não está colocando aqui uma metáfora, uma figura. O Senhor não está colocando uma figura das coisas. Ele está falando o que é real, a realidade mesma das coisas. Ele está dizendo que realmente, em todos os processos da vida, Deus está atuando. Você vê? Deus está atuando. É Deus quem faz que o mundo funcione da maneira que funciona. É o poder de Deus que sustenta tudo que existe. É o poder de Deus que, vamos dizer assim, permeia todas as coisas. É a presença de Deus que sustenta o universo. O universo não poderia existir nem continuar existindo da maneira que existe sem Deus. Então, o primeiro ponto do reino de Deus é o reconhecimento da presença dinâmica, ativa, atuante, fundamental, essencial de Deus na existência de todas as coisas. E particularmente da vida humana.